Bom dia, boa tarde, alunos dos 9 anos. Estamos iniciando nossas aulas remotas. Em decorrência da Covid-19, não é isso? Nós tivemos essa pandemia, então nós não estamos conseguindo ter umas aulas presenciais. Não vejo a hora da gente retornar para o nosso dia a dia, a convivência, o calor humano entre a gente. Morrendo de saudade de vocês. Mas enquanto isso, nós vamos ter que trabalhar com essas aulas com vídeo aula, usar o WhatsApp. Esses são esses aplicativos que vai nos facilitar. Nós vamos, de certa forma, estar afastados um do outro, mas isso as plataformas digitais vão nos aproximar, certo? Então, continua como aula, apesar de ser presencial, mas nós vamos ter que ter o mesmo compromisso, ou seja, nós vamos ter que ter as mesmas normas, as mesmas regras. Eu vou ficar postando para vocês, sempre por semana, em decorrência mais ou menos de uma aula, vídeo aula, mas vou estar com vocês dialogando via WhatsApp e vou explicar para vocês o que. Vou falar um pouco aqui, o que ficar de dúvida a gente vai tirar depois. Vou pedir para você fazer leitura do livro didático. Eu vou especificar atividades do livro que vocês vão responder. Vocês vão pegar esse livro, vão fazer a leitura, vão fazer a interpretação dele, tá certo? Vocês vão pegar as respostas, colocar no caderno de vocês. Vocês vão ter que colocar o nome de vocês e me enviar. Eu vou corrigir isso aí, depois faço a correção juntamente com vocês, tirando a dúvida, dizendo onde está certo e onde está errado, certo? Porque isso é importante que vocês façam. E nós vamos ter chamada, tá certo? Nós vamos ter o visto, que é o prazo de vocês me entregar a coisa, que isso ajuda no qualitativo. E nós vamos ter avaliações também. Então vocês têm que ter um compromisso para a gente poder conseguir chegar ao nosso objetivo, que é o conhecimento para vocês. Lógico que nós vamos ter alguns empecilhos dentro dessa caminhada. Uma hora pode faltar energia, outra hora a internet cai, outra hora o celular seu está para seu irmão que está assistindo outra aula, outra hora seu irmão está no computador que está assistindo uma aula de outra disciplina, você não pode fazer agora. O que é que vai ocorrer? Eu lhe dou um novo prazo, você me explica o motivo, nós vamos criar qualquer mecanismo para você não se prejudicar e vamos fazer de qualquer jeito, tá bom? Então pode contar comigo, nós estamos à discussão e vamos lá. Tá, nós vamos começar agora a falar da Europa. Bem antes, quando nós estávamos na aula presencial, nossa aula era sobre globalização. Então nós falamos de globalização, causas, consequências, qual era o contexto mundial. Agora nós vamos mais especificamente para o continente europeu, tá certo? É a partir daí que nós vamos falar do continente europeu. Olha para esse mapa aqui, que é do mapa mundi. Esse mapa representa os continentes. Então nós temos aqui a África, a Ásia e a Europa. Isso é o chamado de velho continente, porque há milhões de anos atrás, no período aí da expansão das placas tectônicas, isso era um único grande bloco. Ela começou a se expandir, né, que a gente chama a teoria das placas tectônicas, elas foram se fragmentando e foram se separando. E também são chamados de velho continente com aspecto histórico, social e econômico, porque é na África que surgem os primeiros seres. Daí eles se expandem, eles migram, eles vão para a Ásia e eles vão para a Europa, certo? Mas olha aqui o tamanho da Europa, se a gente olhar aqui no mapa mundo. Ele é pequeno, tem 10 milhões e meio de quilômetros quadrados. Pra você ter uma ideia, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Fisicamente, ele é uma península. O que é uma península? Porque ele está ligado à Ásia. Na verdade, ele faz parte da Eurásia, que é junto com o continente asiático. Ele está circundado aqui embaixo pelo mar Mediterrâneo, ao lado pelo Oceano Atlântico, e ele está ligado lá no Montes Urais junto com a Ásia. Então ele é uma península. Mas por que ele é considerado um continente? Por causa dos seus fatores histórico, econômico e social. Ele faz parte do velho continente. Aí onde surgiu a democracia, lá na Grécia Antiga. Vê se não sei igual como é atual, mas foi lá o bojo, o início de tudo. Foram eles que saíram para as grandes navegações, conquistaram e colonizaram a África, a Ásia, olha a América. Eu pego o continente americano, eu pego os Estados Unidos e falo o quê? Eles falam inglês. Você pega a América Latina, do México para baixo, todas as línguas são descendentes do latim. O latim é uma língua que era da Europa. Então você tem o português, você tem o espanhol, você tem o italiano, você tem o francês, a cultura dele. Por que é que nós somos católicos? Porque nós somos colonizados por portugueses, que é um continente que está na Europa e que impôs a língua, a cultura, os costumes. Então, por isso ele é considerado um continente. Aí também é o berço da Revolução Industrial. Surgiu a primeira revolução, surgiu a segunda, concomitamente com os Estados Unidos e o Japão, veio a terceira revolução. É aí onde também apareceu o sistema econômico, surgiu o capitalismo, surgiu o socialismo. Tá certo? Então, por isso ele é considerado um continente por seus fatores histórico, econômico e social.
Bem, gente, agora olha esse mapa da Europa. Vamos ver agora sua localização, seus limites. Ele está situado no hemisfério norte. O que é que determina o hemisfério norte? Nós lembramos, né? Isso, a linha do Equador que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Só que ele praticamente ele não está nessa área temperada. Olha a Itália, olha um pouco aí da França, olha Portugal, como estão com mais ou menos 40 graus de latitude norte. Então, a partir daí ele vai até 66, que é a área temperada. E seu extremo norte está na região polar, tá certo? Vamos ver os pontos aqui, os limites. Ao norte, Oceano Glacial Ártico. Ao sul, ao lado aí, bem no fundo com a África, nós temos o Mar Mediterrâneo. A leste, nós temos Montes Urais, aqui do lado da direita, ao leste, que ligado à Ásia. E a oeste, nós temos o Oceano Atlântico. Olha como esse território ele é bastante recortado. Ele tem vários mares. Olha o Mar Mediterrâneo entre a Europa e a África. Olha o Mar do Norte lá em cima. Olha o Mar Negro. Várias penínsulas. O que é a península? Nós já falamos. É uma área quase totalmente circundada por oceano, mas está ligado à parte do continente. Então, olha a Ibérica, onde está Portugal, onde está a Espanha, onde está a Itália, como ele é bastante recortado. Tá certo? Olha os Balcãs, olha os escandinavos. E nós temos ilhas. Nós temos a ilha da Islândia, que está lá no extremo norte, lá em cima, bem sul. Mas olha as ilhas britânicas que estão aí, tá certo? Agora nós vamos ver esse novo mapa que fala do relevo. Na Europa, predomina altitude inferiores a 200 metros. Nós chamamos de planície. Por que isso? Porque quando eu pego o mar, que eu me relaciono, a altura dessa área está mais baixa que 200 metros. Então, nessas planícies europeias, o que predomina em decorrência de terras planas, férteis, e aí é favorável à ocupação humana. Então, a parte europeia, a população, essa área é densamente povoada. São climas temperados que vai facilitar o quê? A agricultura. Então, isso daí favorece a produção de trigo, de frutas, cereais, de gado bovino, de tudo isso daí. Então, é onde se concentra a maior parte da população. Quando nós passamos as depressões, são áreas mais baixas, altamente desgastadas e que está aí na parte mais da planície euroasiática, formada ligada aos depósitos de sedimento, são fluviais, ou seja, são em decorrência de rios, tá certo? Depois nós temos a formação de cadeias de montanha, que são menos, mas são grandes altitudes. Essas cadeias de montanha, elas se formaram no período da deriva das placas tectônicas. Se a gente estudou lá no 6º ano, viu um pouco no 7º, não é isso? Essas placas se movimentam, quando uma toca na outra se choca, uma emerge para o fundo do oceano e a outra sobe. Então você cria as cadeias de montanha. Nós chamamos áreas instáveis, onde você tem a grande quantidade de vulcões, você tem grandes terremotos. Nós podemos ver aí, ó, no sul você tem os Alpes. Nós temos aí os Alpes, os Cárpatos, os Apeninos, tá certo? Você tem os Pirineus, extremo norte você tem lá na Escandinávia. Essa região aí são propícias a grandes terremotos, a vulcões, tá certo? Em decorrência dessas instabilidades disso daí. É o que nós chamamos de dobramentos modernos, são as cadeias montanhosas, tá certo? Vamos falar mais um pouquinho específico dela. Você pega os Alpes, é a mais importante cadeia montanhosa da Europa, tá certo? É um conjunto, tá certo, de idade geológica relativamente recente, visível pela importância de seus picos. Tem o Monte Branco na França, tá certo? Você tem e na Itália, você tem os Pirineus, os Alpes, tudo isso que eu falei. Essa noção aí que a gente falou é só uma introdução da parte física. Não vamos falar mais em decorrência, que senão se torna muito cansativo e aquela coisa decorada. E esse não é a nossa função. Depois vocês vão observar direitinho esse mapa. Se não tiver com grande nitidez no livro de vocês, vou explicar a página tudo direitinho. Vocês vão poder acompanhar e depois ver direitinho, tá certo? Vamos até a próxima e tchau.